Você não faz suas ideias acontecerem? Tá procrastinando muito? Não consegue tirar do papel, tira do papel e depois desiste? Bem, esse vídeo é pra você, da Letícia Dirks. Dirks? Não sei como fala. Bora. Vamos ver o que ela fala pra gente. Você não faz as suas ideias acontecerem porque você é apegado demais a elas e ao seu ego. Você morre de medo de falhar, não consegue lidar com a ideia de ir construindo as coisas no processo porque tá apegado demais ao final, ao resultado, à expectativa. Isso aqui vale ouro. Primeira coisa, assim, falhar, a sua ideia vai falhar. Ela vai dar errado. Em vários. Não é assim que você não vai conseguir seu resultado, mas é que o caminho vai ser cheio de problemas, de falhas, de. Isso é o esperado. Não é pra você se surpreender com isso. Esse é o normal, é isso que vai acontecer. Agora, tem uma coisa que eu acho que ela vai falar aqui, que é: se você tiver muito focado no resultado, já era. Vamos supor, o verão tá vindo aí e eu quero botar o shape. Vou botar o shape. Me matriculo numa academia e começo a malhar. Eu, minha garrafinha d'água e um sonho. Nisso, né, vamos supor, o projeto verão, ele começa ali em novembro. 3 meses aí pro carnaval ou um pouquinho antes de dezembro. Vai dar errado. Vai dar errado. Por quê? Porque você tá focado num resultado. E num resultado de alguém que tem uma garrafinha d'água, tem creatina, tem nutricionista, faz dieta, faz esporte. Já tem automático na rotina daquela pessoa. Eu vou falar pra vocês, eu fui um cara sedentário. Eu sentava no computador pra jogar e ficava por 10 horas. Esquece. Totalmente sedentário, não queria ir pra rua. Meu negócio era o computador. Depois, na pandemia, como não tinha nada pra fazer, aquele sentimento de pandemia, né? Eu comecei a ir pra praça, fazer atividade física, fazer barra, malhar. E aí, eu tomei gosto pelo exercício. E, cara, o começo, que é aquele começo ali, vai lapidar seu hábito, 21 dias pra você construir um hábito e tudo mais. Eu gosto disso, né? Que meus amigos psicanalistas não me escutem, mas eu gosto, eu admito. E é verdade, cara. Hoje em dia, se eu não treino, se eu não malho, né? Porque eu treino futevôlei e faço musculação. Se eu não treino futevôlei ou se eu não malho, já era. Já era meu humor, já era meu dia. Às vezes eu treino futevôlei e também acaba um pouquinho com o meu dia, mas faz parte. Isso é do esporte. Cara, primeira coisa, é consolidar o hábito. Segunda coisa, foca no processo. Olha pro seu processo. Quanto mais focado você estiver no resultado, menos você vai olhar para o seu processo. Menos. E quanto menos você olhar para o seu processo, mais chances de não conseguir chegar no resultado que você quer. Olha o corte aí. Pode cortar. Edição, corta, por favor. Obrigado. Que você criou. E aí nessa ânsia de querer ver o O legal é que a edição sou eu, né? Mas vamos lá. final, ou de só ter conseguido idealizar o gigante lá na frente, você se paralisa, desiste dos seus projetos, dos seus sonhos, como se fosse um não, não, não. Eu sou apegado demais a isso aqui. Síndrome do Agostinho Carrara. Se não vai ser do meu jeito, não vai ser de jeito nenhum. Eu não quero mais, então. Bota, edição, bota o meme do Agostinho aqui, por favor. Para abrir mão do controle, para lidar com os improvisos, para conseguir simplesmente fazendo etapa após etapa e deixar as coisas acontecerem, porque eu não sei como vai acontecer, eu só consegui enxergar o final daquilo, a ideia completamente idealizada, com uma expectativa gigante, e se não for desse jeito, eu nem sei como eu vou chegar lá, e se eu for por um percurso que não vai me fazer chegar nesse lugar que eu imaginei, eu não vou saber lidar com isso, porque a minha ideia é genial demais, ela é grande demais, eu sou apegado demais para que ela dê errado, para que ela não vá como eu imaginei. E olha só que interessante, eu queria ler um parágrafo da página 7. Isso é verdade, assim. Você tem uma ideia e talvez, conforme você for colocando ela em prática, os caminhos começam a ser outros. E é muito importante isso, cara, isso é difícil. Você ter a percepção de que, sabe aquela coisa, não desista nunca? Desista. Desista e saiba a hora de desistir. E desistir é importantíssimo. Importantíssimo. Porque se você não desiste, você fica apegado a uma idealização que se construiu num outro tempo, num passado, que talvez agora não faça mais sentido. Por quê? Porque desde o momento que você idealizou aquilo até o momento atual,
muita coisa aconteceu e muita coisa mudou. E é muito importante respeitar essas mudanças. Então, a tua ideia original, que era, vamos supor, colocar o shape, pode ter virado aprender a jogar futevôlei. Que foi o que aconteceu comigo. Eu queria... A ideia da musculação era construir um shape e tinham movimentos específicos que eu queria aprender a fazer também. Tipo, plantar bananeira, muscle up, umas doideiras assim. Num determinado momento, o futevôlei virou uma prioridade. Então, o shape pelo shape, assim, era uma coisa meio... Se tornou uma coisa vazia pra mim. Não era mais o que me motivava. E eu acho que é importante entender isso também. Isso é muito saúde mental. Tua relação com o teu corpo é saúde mental. Não tem jeito, as coisas não são separadas. A forma como você se vê e a forma como você se cobra em relação ao seu corpo. Vamos ver o que Letícia diz pra gente. Desse livro aqui, The Creative Act, A Way of Being. Eu não sei como é o nome dele em português, mas na página 7, ele diz o seguinte: If you have an idea you are excited about and you don't bring it to life, it's not uncommon for the idea to find its voice through another maker. Então, eu vou tentar já ir traduzir. In English? Letícia? Oh my God. Pô, ela podia colocar uma publi de curso de inglês, hein? Que pronúncia. Né? Mas aqui diz, se você tem uma ideia que você tá super animado sobre e você não consegue trazer ela, né, idealizar, trazer ela pra vida, não é incomum que a ideia encontre a sua própria voz através de outro fazedor. E aí ele continua. E isso não é porque o outro artista roubou a sua ideia, mas porque chegou a hora da ideia acontecer. Às vezes tá? Mas vamos. And this great unfolding ideas and thoughts and themes é como se fosse um grande arquivo, né, de ideias, pensamentos, temas, músicas e outros pedaços de artes existentes. Deixa eu te falar o que o autor tá fazendo aqui. É muito interessante, porque tem muitos artistas que já falaram sobre isso, né? A ideia de que eles não são autores. E até na história da arte, se você for pesquisar, assinar as obras de arte não era algo que acontecia no começo. E na história, é algo até recente. Não existia uma assinatura das obras de arte. Pesquisa sobre isso, você vai ver. E o que esse autor está trazendo aqui? Essa concepção de que a ideia não é sua. Ela não é você. Ela não te pertence. Você é só um instrumento que transmite ao mundo algumas ideias ou não. E elas não são suas. Né? Você consegue materializar elas. Mas elas não são suas e elas não são você. E eu acho que aqui é um ponto-chave, porque se você não se coloca como a sua ideia, o sucesso ou o fracasso dela não tem nada a ver contigo. Tem a ver com o mundo, tem a ver com a ideia, o sentido dela, tem a ver com a aplicação prática, se ela é útil ou não, tem a ver com um monte de coisa. Então, você tenta aquela ideia, não deu certo, você conserta algumas coisas ali, tenta de novo, não deu certo de novo e eu acho que não faz mais sentido. Próxima ideia. Como se elas tivessem uma agenda, como se elas já existissem nesse campo do universo e elas tivessem uma agenda para acontecer, para amadurecer. They are ready to find expression in the physical world. Elas estão prontas para encontrar sua expressão no mundo material, no mundo They are ready to... Que ela falou? World. Tivessem uma agenda para acontecer, para amadurecer. They are ready to find expression in the physical world. They are ready... Não, já errei. Já botei um sotaque. They are ready to find its expression in the physical world. Cara, world é uma palavra que pra mim é impossível de falar, não sei se eu falo certo, porque é muito parecido com a palavra word, que é palavra, né? Mundo e palavra. Só que em inglês fica word, world. Que isso? Isso é muito doido. Elas estão prontas para encontrar sua expressão no mundo material, no mundo físico. Como artistas, é o nosso trabalho passar essa informação, transmiti-la, compartilhá-la. Eu sempre falo isso para vocês, compartilhem, a sua voz tem importância. E a gente vai desenvolver melhor isso aqui nesse vídeo. Fica comigo. Nós somos todos tradutores das mensagens que o universo está transmitindo. Então, eu achei genial essa parte do livro. Isso é legal, porque isso descentraliza o eu. A sua ideia não é sua, você é só um instrumento. E se aquilo der certo ou der errado, isso não tem nada a ver contigo, né? Vai pra próxima,
aquilo ali fica de aprendizado, fica de... Então, ó, bem legal, cara. Descentralize o eu. Porque o que quer dizer? Tem a teoria, né? Isso já é uma coisa de antigamente, já mitologia grega, filosofia, enfim. Que num plano maior, existente, independente do que você acredite, as ideias já existem. Elas não são sua, não fazem parte do seu ego. E se você demorar demais pra transmitir, porque você é só um mensageiro, você é só o canal. Se você segurar isso a 7 chaves e não transmitir que esse é o seu papel, a forma de você honrar essa graça de ideia que passou pela sua cabeça, pela sua consciência, é você materializá-la, é você transmitir ela pro mundo. É essa noção de que você é um instrumento, né? De que as ideias passam por você e vêm ao mundo através de você, mas que elas não são suas. E uma coisa muito legal de quando você tem ideias e você começa a colocar elas pro mundo, né, em prática, é o seguinte: quanto mais ideias você tem, mais ideias você tem. Testa isso. Volta aqui depois e me diz se eu não tô certo. Cara, tinha uma época que eu escrevia, por exemplo, eu escrevia poesias. Quanto mais eu escrevia, mais ideias me apareciam. Era impressionante, assim, a ponto de, por exemplo, eu tava escrevendo e as ideias iam aparecendo. Às vezes eu tava andando de ônibus, pegando um elevador, vinha uma ideia, uma frase, uma sensação que eu devia escrever sobre. E aí, o que acontecia? De repente, a minha vida dava uma virada de chave que eu precisava, por exemplo, estudar para um concurso. Aconteceu quando eu fui fazer residência. Eu tinha que estudar para residência. Cara, eu sentava para estudar, vinha uma ideia de alguma coisa para escrever, uma história, um poema. E aí era meio triste isso, porque eu tinha que deixar para lá. E quanto mais eu deixava para lá, menos vinha, até que chegava o ponto que eu só sentava ali, estudava. E passei, mas deixei de escrever algumas coisas por conta disso. O trabalho criativo é mais difícil, assim, é mais complexo. Não diria difícil, é mais complexo. Ele tem uma mecânica muito diferente. Tá bom? Você que ficou até aqui, pô, te agradeço muito. Você tá comigo, eu tô contigo. Então curte, se inscreve, se fizer sentido pra você. E fica por aqui que vai ter cada vez mais react.